E, gente, eu não tinha... Sério, eu não tinha noção. Eu não tinha noção de onde eu estava entrando. O que aquele relacionamento ia fazer com a minha vida. Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia do quanto eu iria sofrer naquele relacionamento. Eu não fazia ideia. Não fazia ideia. A paz do Senhor, minhas amadas e meus amados de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, sejam muito bem-vindos a este canal. E eu preciso dar um bem-vindo pra mim também neste canal, né? Porque faz muito tempo que eu não gravo vídeo aqui. Mas tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Há tempo pra todas as coisas. E agora, sem mais delongas, como vocês estão vendo, o tema desse vídeo, eu vou estar contando um pouquinho do meu testemunho, de quando eu me afastei dos caminhos do Senhor. E espero que esse vídeo possa, de alguma maneira, ajudar alguém que está aí me assistindo de alguma forma, alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e que está vivenciando ou já vivenciou também isso que eu vivi, né? Vai ser uma série de vídeos, porque é muito longo o testemunho, eu vou estar contando muitas coisas da minha vida. Espero que de alguma forma possa ajudar a vida de alguém. Bom, eu não nasci no berço evangélico. Eu me recordo que eu ia pra igreja, né, com as minhas tias. Morávamos todo mundo na casa dos meus avós, né, minhas tias, minha mãe. E eu me recordo que desde pequenininha, assim, com os meus 7, 8, 9 anos, eu frequentava já a igreja, mas eu não sabia o que era. Eu era criança, não tinha um entendimento. Então eu ia com as minhas tias, não me lembro de ter erguido a mão e aceitado a Jesus em nenhum momento, né? Apenas ia. Nessa igreja que eu congreguei, que é a igreja que a minha mãe, ela congrega até hoje. Eu não lembro de muitas coisas, né? Eu era criança, de muitas coisas assim, referente à igreja e tudo mais, eu não vou lembrar muito bem. Mas eu vou contar aqui um pouco que eu lembro pra vocês. Bom, eu ia, como eu falei pra vocês, eu ia pra igreja, mas eu não sabia quem era Jesus, não conhecia Jesus. Eu cresci ali, naquele meio, e cantava com o grupo das crianças, participava, era bem participativa. Depois que eu fiquei mais adolescente, eu comecei a a reger as crianças, né? E eu sempre fui muito ativa nessa questão de estar envolvida com as coisas da igreja, tanto na escola bíblica também, que era na época dos jovens, dos adolescentes. Eu era bem participativa, eu gostava bastante, mas eu não tinha uma intimidade com Jesus, eu não sabia de fato quem era Jesus, eu não tinha um encontro verdadeiro com Jesus, um encontro genuíno. E, gente, vou dar uma pausa aqui nesse vídeo só pra falar pra vocês. Não liguem pro barulho, se vocês ouvirem barulho, enfim, de carro, de pessoas, porque a minha casa, a minha sala, ela é bem de frente com a rua, então vocês vão ouvir aí alguns barulhos, mas ignorem. Bom, recapitulando aqui o que eu estava falando, eu ia pra igreja, participava das coisas da igreja, inclusive eu gostava muito de participar do ministério de dança, era algo assim que me movia bastante, mas como eu falei pra vocês, eu não tinha um encontro real com Jesus, eu não conhecia ele a fundo. Se alguém me perguntasse algo sobre a Bíblia, eu não ia saber, porque eu não tinha o hábito, eu não tinha o conhecimento de quem era Jesus, de fato. Eu não tinha o costume de fazer devocional, eu nem sabia o que era isso. Talvez faltou instrução, talvez tenha faltado aquele incentivo
né, de lideranças, enfim. Essa era a minha caminhada na igreja, ali da minha infância até a minha adolescência. Na escola, eu era uma pessoa extremamente tímida. Eu era aquela pessoa tímida que sentava no fundão, que se relacionava com amizades que eram pessoas mais pra frente, pessoas mais, né, que gostavam de conversar, enfim. E eu era a pessoa mais tímida, mais calada. Só que eu conversava bastante na sala de aula, enfim. E nisso, a minha escola era próxima à minha casa. Eu não contei pra vocês, mas também minha mãe comprou um terreno, construiu num bairro aí próximo à igreja que nós congregávamos. E ali a gente ficou morando, né? E a escola era ali naquele bairro. E eu ia nessa escola. Quando eu estava na 8ª série, minha mãe me mudou de escola. E eu fui estudar numa escola que a gente tinha que pegar um ônibus para chegar nessa escola. E ali eu, como sempre fui uma pessoa quieta, reservada. Acredito que seja por conta do meu temperamento, né? Estou estudando sobre isso, inclusive. Mas eu era aquela pessoa mais reservada, mas também que falava bastante, assim, entre amigos, sabe? E eu sempre tive aquelas de ter amizades que... sabe? Aquelas amizades, assim, das pessoas, vamos dizer assim, populares. Mas eu era reservada, eu não entendo muito esse meu lado, não. Enfim, parando pra pensar nisso, eu não entendo muito. Mas eu sempre tive essas amizades mais doidas. Embora eu fosse mais reservada. E aí nessa escola eu conheci 2 amigas minhas. E nisso eu comecei eram 2 pessoas que não eram cristãs, tá? E nisso eu comecei sabe, indo pra um caminho assim mais errôneo, um caminho mais... que não era o caminho de Deus, não era um caminho, né, de uma pessoa que era cristã. Não estou falando, né, que foi por culpa das minhas amizades, não. Cada um tem a sua cabeça, tem a sua consciência, mas claro que muitas coisas influenciam, sim. Então, se você tiver amizades que não condizem com aquilo que você vive, com aquilo que você acredita, com a sua fé, que não caminham no mesmo caminho que você, automaticamente você vai ser influenciada, entendeu? E foi isso que aconteceu comigo. Eu comecei a desandar, comecei a ouvir músicas mundanas, comecei a fazer muitas coisas que não era aquilo que eu aprendi, né, na igreja, vamos dizer assim. Nessa fase, eu lembro que a igreja que eu congregava estava passando por um turbilhão de coisas, um vendaval. Teve uma troca de pastores, e o pastor que veio, né, atualmente, ali naquela época, pastorear a igreja, era um pastor assim que não tinha muita maturidade. Enfim, eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não quero expor ninguém aqui, mas era uma pessoa que não tinha muita maturidade, e nisso a igreja começou a entrar em uma confusão assim gigantesca, e foi adoecendo. Eu acredito que isso tenha me influenciado um pouco para eu poder desanimar, né, porque eu já não estava tão bem, eu já não estava tão firme. E, gente, eu acho que eu devo estar esquecendo muita coisa, mas assim, é só mesmo para resumir o início assim do meu testemunho de como eu me afastei dos caminhos do Senhor. Então, assim, tudo o que estava acontecendo na igreja naquele momento contribuiu para que eu, né, saísse
de vez. Então eu fui parando, e quando eu percebi, eu estava totalmente fora da igreja. E quando eu falei assim, eu não sou mais crente, eu não sou mais cristã, eu acredito que eu não tinha muita maturidade naquela época. Eu era uma pessoa extremamente inocente. Eu, sabe, quando eu sempre vivi numa bolha, eu sempre vivi muito fechada, muito reservada. E hoje, estudando sobre o meu temperamento, que meu temperamento é melancólica, eu entendo muitas coisas que eu vivi na minha infância, muitas coisas que eu vivi na minha adolescência. Eu consigo me entender mais conhecendo o meu temperamento. Então, assim, por eu ser uma pessoa muito reservada, uma pessoa muito fechada, eu vivia ali numa bolha, eu não entendia tanto, que eu tinha muito medo de trabalhar, de conhecer pessoas novas, de mudar de ciclos. Tanto quando eu mudei de escola, pra mim, assim, foi extremamente difícil no começo, no início, porque eu tenho uma dificuldade, aliás, tinha uma dificuldade naquela época muito grande de fazer amizades. E aí, gente, quando eu de fato me afastei dos caminhos do Senhor, que eu falei assim, eu não tô mais na igreja, eu não vou mais pra igreja, eu não quero mais saber de igreja. Pra mim, eu não senti falta naquele momento, porque eu não conhecia Jesus de fato. Eu conhecia a igreja, eu conhecia o templo, eu conhecia grupos, né, de jovens, de ministério de dança, conhecia ali o que eram os louvores, mas Jesus, de fato, eu não conhecia. Então, assim, quando você sai dos caminhos do Senhor e você não tem o conhecimento de quem é Jesus, pode ser que você não sinta falta. Então, naquele momento, naquilo que eu estava vivendo, eu não senti falta. E pra mim, assim, foi, sabe, eu não fui daquela pessoa que estava na igreja e estava fazendo ali coisas erradas naquele momento. Eu simplesmente saí de vez. E nisso eu comecei a fazer muitas coisas erradas. Comecei a fumar, comecei a beber, né, bebidas alcoólicas, como eu falei pra vocês, a escutar músicas, né, funk, que eram músicas assim extremamente, que são músicas extremamente com palavreados assim de baixo calão mesmo. E nisso eu comecei a praticar muitas coisas erradas, que hoje em dia eu olho, eu penso, eu lembro e eu falo, meu Deus, foi a tua graça e a tua misericórdia que me tirou daquele lugar da onde eu vivi para quem eu sou hoje, para quem a Vivi hoje. Então, assim, se não sei quem me conhece, lembrar de mim pelo que eu era antes, vai falar que eu estou extremamente irreconhecível, porque eu gostava de ir muito para festas. Eu não era uma mulher, uma menina assim de ficar com vários homens, mas eu gostava assim muito de eu vou falar essa palavra, de provocar, sabe? Eu era muito assim de querer, eu não sei, nem sei se eu posso falar essa palavra, sexualizar, de querer usar roupas curtas, sabe? De querer me amostrar para outras pessoas. Então, eu acredito que isso tudo foi virando assim algo extremamente, e cada vez mais eu fui me envolvendo com as coisas do mundo. Eu não falei pra vocês, mas a minha mãe, eu não lembro na época se ela estava afastada dos caminhos do Senhor, mas eu acredito que ela sempre orou assim muito pela gente, né? Na época era eu e minha irmã que a gente, né, tinha se afastado, mas a gente fazia muitas coisas, aprontava muitas coisas, saía de madrugada, voltava de madrugada, e acho que isso aconteceu umas 2, 3 vezes, não me recordo muito bem. Então a gente foi uma pessoa que deu assim bastante trabalho pra minha mãe na época. Inclusive eu peço perdão, né, pra minha mãe, assim, porque
a gente deu bastante dor de cabeça pra ela nessa época. Mas, graças a Deus, hoje somos novas criaturas, em nome de Jesus. Lembro também que tinha uma quermesse, que era todo ano, que tinha numa rua, num bairro próximo da onde eu morava. E ali eu conheci uma pessoa, que foi essa pessoa que eu tive o meu relacionamento abusivo. Foi ali que eu conheci ele. Só que depois a gente começou a se envolver, né? Se envolver cada vez mais. E quando eu fui ver, eu entrei num relacionamento com essa pessoa. Um namoro, né? Com essa pessoa. E ali eu comecei a me envolver. Me envolvi. Na época eu tava trabalhando, né? Eu tinha 18 anos. Estava trabalhando numa empresa. Uma empresa muito boa, que eu sempre pedi pra Deus, né? O trabalho ali era excelente. E eu comecei a trabalhar nessa empresa. E na época, eu não contei pra vocês, gente, tá vendo? Eu esqueço muita coisa, assim, muitos detalhes. Mas eu estudava de manhã, né? Tive que mudar pra de noite por causa dos meus estudos. E pelo fato de eu ter ido pra caminhos errados, eu repeti várias vezes, eu repeti 3 vezes o primeiro ano, gente, 3 vezes o primeiro ano. Por quê? Porque você era burra, Vivi? Não, eu não era burra. Porque eu faltava, porque eu cabulava, porque eu conversava demais. E, sabe, não tava nem aí com estudos, não tava nem aí. Então, tipo assim, eu repetia e ia fazer de novo, repetia e ia fazer de novo. Aí, entrei nessa empresa. Não sei, foi Deus mesmo que me deu esse serviço, porque uma pessoa que repetiu 3 vezes o primeiro ano nem merecia, mas é só Deus mesmo para fazer essas coisas. E aí eu entrei nesse emprego, comecei a estudar à noite, namorando. Vocês acham que eu ia pra escola? Não, eu não ia pra escola, gente. Eu cabulava a aula, ia pra casa do meu ex, dormia lá, entendeu? Às vezes só voltava pra casa de final de semana. E assim, fui me envolvendo cada vez mais. E essa pessoa já foi dando indícios de ser uma pessoa abusiva desde o começo. Mas eu não sabia o que era uma pessoa abusiva. Eu não sabia o que era ter um relacionamento abusivo. Como eu falei pra vocês no início, eu era uma jovem, uma adolescente, uma jovem, 18 anos jovem, né? Totalmente imatura, gente. Totalmente imatura. Eu nunca tive ninguém assim que chegou e falou assim: Vivi, acorda pra vida, sabe? As minhas amizades eram amizades que também não tava nem aí com nada, entendeu? Eu nunca tive uma amiga assim que fosse cabeça, que falasse pra mim. Não. Eu era aquela menina imatura, não entendia muito das coisas e entrei num relacionamento abusivo e eu não sabia, não tinha ideia do que aquele relacionamento ia fazer com a minha vida. Eu não tinha ideia do lugar que eu estava entrando, aonde eu estava me metendo. E nisso eu abandonei os estudos, não quis mais saber de estudos. Pelo fato de eu ficar semana dormindo na casa do meu ex, indo pra minha casa só final de semana, teve um dia que meu padrasto olhou pra mim e falou: Vivi, se você for continuar nessa palhaçada, pode pegar as suas coisas e ir embora de casa, eu não quero mais você aqui. Eu não quis saber. E era o que eu mais queria, era sair de casa naquele momento. Não sei o que se passava na minha cabeça, mas eu simplesmente arrumei as minhas coisas, liguei pro meu ex, e eu lembro que a minha mãe falou pra mim apenas: Vivi, você vai porque você quer, você tem certeza que é isso que você quer, porque eu não tô te expulsando de casa. E eu falei assim: sim, é isso que eu quero. Peguei as minhas coisas e fui embora.
E, gente, eu não tinha... Sério, eu não tinha noção. Eu não tinha noção de onde eu estava entrando. O que aquele relacionamento ia fazer com a minha vida. Eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia do quanto eu iria sofrer naquele relacionamento. Eu não fazia ideia. Não fazia ideia. Gente, eu resumi aqui, muito bem resumido, né? A forma que eu saí dos caminhos do Senhor. Mas é só uma introdução para eu contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Eu não sei quantos vídeos vão ser, não sei. Eu preciso, né, relembrar algumas coisas, né, anotar tudo, porque tem coisas que a gente prefere esquecer, mas eu acredito que quando a gente conta, eu acredito que testemunhos é para serem contados, né? E através da minha vida eu posso ajudar alguém que está assistindo esse vídeo. Então, você menina, mulher, jovem, adolescente, eu não sei, se você está nos caminhos do Senhor, você fica pensando, será que eu continuo? Será que eu vou pro mundo? Não faça isso. Não faça isso, porque o mundo é um lugar, um caminho sem volta. Um caminho totalmente sem volta. Você pode sim voltar para os caminhos do Senhor, assim como eu fiz, mas o processo é extremamente doloroso. Você vai sofrer, você não vai ter forças, o inimigo vai lutar contra a sua vida todos os dias para você não conseguir. Outra coisa também, se você não está tendo forças mais, ora, peça a Deus, procure conhecer quem é Jesus, procure ter uma intimidade com Jesus, procure conhecer quem Ele é. Não vai para esse mundo, não vai para esse mundo. E é isso, gente, essa foi apenas uma introdução, né, dos vídeos. Eu precisava contar a forma que eu me afastei dos caminhos do Senhor para eu dar início ao meu testemunho, do meu relacionamento abusivo. E eu espero que esse vídeo tenha alertado algumas pessoas. Eu espero de coração. E se você é novo por aqui, se inscreva nesse canal. Ative o sininho para você ficar por dentro dos outros vídeos que vão vir. Dê um like, comenta aqui nesse vídeo. Se você já viveu, se você já passou por isso. E fiquem atentos que toda semana eu vou estar postando um vídeo aqui sobre o meu testemunho. E eu creio que vai ajudar a vida de alguém, de alguma maneira. Então fiquem com Deus e é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!